Haribô, hoje estamos aqui nessa natureza maravilhosa. É bom estar com todos vocês. Hoje nós vamos ler um verso do Bhagavad Gita, o verso 37 do capítulo 6, onde Krishna responde a Arjuna sobre a pergunta que ele fez sobre a natureza da mente, sobre a impossibilidade, assim, muitas vezes da pessoa controlar o seu instrumento mental. E Krishna responde assim, verso 36, capítulo 6. Para alguém cuja mente é desenfreada, a autorrealização é tarefa difícil. Mas aquele cuja mente é controlada e que se empenha com meios apropriados, com certeza terá sucesso. Esta é a minha opinião. Significado de Sua Divina Graça Srila Prabhupada, oferecendo desde já todas as glórias à Sua Divina Graça Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Prabhupada diz em seu significado que neste verso a Suprema Personalidade de Deus declara que aquele que não aceita o tratamento adequado para que a mente afaste-se da ocupação material terá muita dificuldade em obter sucesso na autorrealização. Quem tenta praticar yoga enquanto ocupa a mente no prazer material é como alguém que tenta acender uma fogueira enquanto joga água nela. A prática de yoga sem controle da mente é perda de tempo. Esta exibição de yoga talvez dê algum lucro material, mas é inútil no que tange à realização espiritual. Portanto, deve-se controlar a mente, ocupando-a sempre no serviço transcendental amoroso do Senhor. Quem não se ocupa em consciência de Krishna não pode controlar a mente com firmeza. Uma pessoa consciente de Krishna facilmente consegue o resultado da prática de yoga, sem que, para isso, precise dedicar-se a algum outro empreendimento. Mas um praticante de yoga não pode obter sucesso sem tornar-se consciente de Krishna. Todas as glórias, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. E hoje, nesta aula aqui, vamos tentar definir mais ou menos o que é essa mente, né? A natureza da mente. E por que Krishna está falando aqui que a autorrealização é uma tarefa muito difícil quando a mente está sem freios? Para que possamos entender mais profundamente esse verso, vamos tentar aqui analisar, né, essa questão da mente, desse instrumento maravilhoso que Krishna nos forneceu, que, se devidamente usada, ela pode tornar-se uma grande companheira, né, um grande amigo que vai nos conduzir ao caminho correto da consciência de Krishna. Já se a nossa mente estiver totalmente desenfreada, descontrolada ou acomodada, com certeza esse mesmo objeto que estava servindo positivamente a alma vai nos trazer muita negatividade e será como um inimigo, porque ela não vai deixar que nós, como espíritos, nos situemos
da nossa real posição como almas e que nos ocupemos perfeitamente no serviço devocional a Krishna. De modo que, em primeiro lugar, em se tratando dessa questão da mente, temos que entender que esse mundo em que nós estamos vivendo, esse mundo material mesmo aqui da terceira dimensão, ele nada mais é do que uma expansão da nossa consciência, entende? A alma é que está projetando esse mundo na qual ela está vivendo por meio da mente. E daí o corpo material é um aspecto secundário da mente sutil, só que ele é grosseiro, e daí ele se comporta nessa terceira dimensão, nesse aspecto, digamos assim, mais físico, energeticamente. E de acordo com a nossa mente, nós vemos ou sentimos o mundo de várias maneiras, né? De acordo com os nossos estados mentais e emocionais. Devemos compreender esses parâmetros da emoção e dos pensamentos para entender que cada alma, em posse de sua mente, ele percebe o mundo de uma maneira particular. Isso que é o interessante no processo de evolução, onde cada pessoa está vivendo o seu time da autorrealização. Se você for abarcar no sentido mais profundo isso que nós acabamos de dizer sobre a expansão da nossa consciência, né? Devemos entender que essa consciência, ela manifesta a mente. A mente, ela projeta o mundo, e o corpo que se move no mundo é projetado, né, como uma consequência da realidade mental. Por isso, é tão importante que nós alcancemos a consciência em nós, porque toda a realidade do mundo será revelada no momento em que entrarmos em contato íntimo com ela, em seu estado puro de existência. Nós temos que alcançar essa consciência que produz a realidade. Todo o objetivo da vida espiritual, se formos analisar de uma forma mais profunda, da yoga, das religiões, ela consiste em quê? Em nós alcançarmos a pureza da mente, para poder realizar aquilo que está além das projeções da nossa mente, que cria e classifica as imagens do mundo em que vivemos, seja ele através de uma projeção astral ou mental, ou seja ele aqui no nível grosseiro. Tudo isso está sendo manipulado pela nossa energia mental. Mas se você alcançar a pureza da mente, que é a proposta da consciência divina, que é o que Krishna está propondo aqui no Bhagavad Gita, nós vamos automaticamente realizar aquilo que está além da projeção da nossa mente. Ou seja, a gente vai conseguir se situar no nível do espírito, da nossa essência, daquilo que nós somos. Então, nós vemos o mundo conforme a nossa mente. E a luz da nossa consciência é que torna possível a projeção das imagens mentais que chamamos, né, o nosso mundo. Cada pessoa tem o seu mundo particular, conforme a sua mente e de acordo com a luz da sua consciência, do seu entendimento espiritual ou material,
ele vai ter o mundo em consonância com a sua compreensão. Assim, se nós atingirmos esta luz que está em nós, que é a nossa consciência, assim, a emanação natural do Espírito, nós atingiremos essa realidade que está por trás das imagens que se manifestam por meio da mente. Isso parece algo assim complicado de entender, mas é o mecanismo natural da ilusão. A consciência ilumina a mente através do seu grau de entendimento ou de rendição a Deus, e a mente projeta o mundo, e no mundo nós nos movimentamos com esse corpo físico, né, material, ou com um corpo sutil, quando esse corpo físico está assim no estado de sonhos ou de sono. E este, na verdade, é todo o trabalho de um espírito que está evoluindo neste universo. Quando essa consciência de Krishna ela for alcançada, então teremos chegado em nós mesmos, que somos a fonte desta luz. Entende? É por isso que em todos os processos espirituais e métodos religiosos de autorrealização, enfatiza-se essa purificação da mente, para que ela se torne transparente e nós possamos nos situar na consciência espiritual. A mente, esse instrumento maravilhoso que temos, que é uma energia material também, ela deve ser trabalhada em nós para pensar sempre em Deus e nas coisas espirituais da existência. É dessa maneira que purificamos a mente e ascensionamos a nossa energia, para que essa luz nos revele espiritualmente quem somos, quem é Deus e qual a nossa consciência, né? Qual a nossa relação com essa consciência divina, assim, a nível de realização mesmo, não apenas de conhecimento. Então, tudo que existe, se você for notar, é somente consciência. Em última análise, por trás de todas as manifestações, existe essa consciência maravilhosa, abrangente, né? A consciência de Krishna. O Brahman, como é falado na tradição védica, assim. Então, sem consciência, sem a presença do Espírito em um corpo, uma mente, ela não pode projetar o mundo, seja ele grosseiro ou sutil. Sem consciência, a alma, né? Sem a alma, o corpo não pode ter vitalidade e manifestação existencial, seja ele grosseiro ou sutil. Assim, a consciência é a base de tudo. É nela que nós temos que chegar. Essa consciência é o pico da nossa compreensão. Ela é o que há assim de mais interior em nós. Está na profundidade do nosso coração. Se você chegar até a sua consciência, digamos assim, conscientemente, terá encontrado automaticamente você mesmo e Deus, de modo que esse processo, esse trabalho de conscientização espiritual, onde você purifica a sua mente, é a base de tudo aquilo que se chama religião ou yoga, e pela ativação dessa consciência, o amor da alma se manifesta naturalmente. Alcançar então essa consciência de Deus é a realização suprema de todas as realizações e experiências no campo espiritual e divino.
Por isso se diz que temos que ter, a consciência de Krishna, ou a consciência de Cristo, ou a consciência de Deus. E somente assim vamos poder compreender a unidade de todas as coisas nesse nível consciencial, da consciência suprema, e a nossa relação eterna com Deus. E essa relação está acontecendo nesse exato momento. Só que estamos inconscientes disso porque a nossa mente ela está contaminada, cheia de anartas, de contaminações. Então nós só temos que despertar. Entende? Despertar para a nossa realidade. Aqui que Krishna está falando que para alguém cuja mente é desenfreada, a autorrealização é tarefa difícil. Mas para aquele que tem a mente controlada, que se tornou purificada e que se empenha com meios apropriados, ou seja, com a prática espiritual, com certeza essa pessoa vai ter sucesso. Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, esta é a minha opinião. Controle a sua mente. Observe a sua mente. Como você está criando a realidade do seu mundo através de tantos sentimentos e pensamentos. Então, primeiro nós atingimos a nossa consciência e através dela atingimos a consciência de Deus, ou então o método direto, atingimos a consciência de Deus e automaticamente atingimos a nossa consciência. Assim, duas formas de encontrar a realidade, a direta e a indireta. De qualquer forma, temos que nos situar na consciência, seja na nossa ou na de Deus, que na realidade são uma só, quando vistas do plano absoluto de existência. O importante é saber disso, que o caminho das práticas espirituais termina quando atingimos a consciência de Deus e a nossa consciência. Ou seja, quando a nossa mente ela para de projetar ilusões no mundo. Porque nós, como servos eternos de Krishna, em amor, somos partes integrantes dessa consciência suprema. A nossa consciência é uma parte da consciência de Krishna, então é toda uma consciência só. E acessando a consciência de Krishna através da purificação da mente, a sua consciência naturalmente se manifesta. Ela vai se manifestar naturalmente, essa luz da consciência, e você vai ter a realidade em consonância com a sua frequência da vibração mental. Por isso que quando a pessoa está em consciência de Krishna, quando a sua consciência pessoal está calibrado com a consciência de Krishna, ela passa a entender tudo externamente, vamos dizer assim, como Krishna, a presença de Krishna. Por isso ela não se ilude, ela não se confunde mais. Então uma pessoa que atingiu essa consciência de Krishna, ou consciência de Cristo, um devoto que se tornou purificado pela prática espiritual, ele vai ver esse mundo de uma forma assim, completamente diferente do modo como uma pessoa que não tem pureza vai ver. São mundos completamente diferentes, apesar do devoto e do não devoto viver no mesmo mundo. Então, um devoto, ele vê o quê? Um mundo de luz, de realidade, de felicidade. Ele está imerso
num oceano de bem-aventurança transcendental, como diz o Senhor Chaitanya em seu primeiro verso. De modo que o devoto ele vê um mundo assim divino, cheio de graça. Ele vê amor em tudo e, além do mais, o devoto puro, ele não condena o mundo, mas ele vê Deus, Krishna, em cada átomo, o Senhor Vishnu, agindo assim com total perfeição. Então isso acontece porque a consciência de Krishna é a consciência de Deus. E o devoto, estando assim imerso na consciência divina, ele vê através de Deus. E Deus vê por meio dele. Isso passa a ser uma relação pura, superior. Esse intercâmbio perfeito entre a alma e Deus. O devoto vê assim o mundo com uma mente completamente transparente e pura, mas um mundo que as pessoas assim ditas demoníacas, que não querem se render a Krishna, que não querem seguir uma prática espiritual, que não querem purificar a sua mente, esse mundo ele se parece mais com uma escuridão, algo assim totalmente sem significado, onde você... assim, tudo é estranho e sem sentido. A vida assim se torna misteriosa e sem respostas compreensíveis. Então tudo isso aí está acontecendo no reino das ilusões, dos sofrimentos, das tristezas, das ansiedades. Assim, a mente contaminada, impura, é completamente miserável, porque você está usando esse instrumento que Deus te deu para você evoluir de uma forma completamente insensata, se identificando com o corpo material, assim. Então, para uma pessoa que não purificou sua mente, o mundo assim, ele se parece mais com uma batalha, né? Uma guerra, uma luta, né? Então tudo numa pessoa assim, ou no mundo dessa pessoa, se torna condenável. E queremos fugir, né? A pessoa quer fugir desse mundo usando todos os artifícios assim possíveis. As pessoas não conseguem ver Deus e nem conseguem entender direito que temos uma consciência, uma mente, e outras pessoas nem percebem que assim que ela tem um corpo físico assim de tal modo que está mergulhada na ilusão. Um mundo assim para uma pessoa que não está acoplada à consciência de Krishna, se torna assim repleto de ódio, medo, né? Insegurança, assim, todas as negatividades. Um tipo de mundo assim que se parece mais a um inferno, no qual temos que nos arrastar dia após dia, fugindo assim dos problemas e das preocupações, tudo parece um pesadelo, e o nosso coração vive assim somente a se lamentar. É por isso que muitos Prabhupadas, mas muitos mestres, muitos Cristos, muitos seres elevados estão vindo nesse mundo a pedido de Deus para nos orientar, para que façamos esse simples processo de purificar nossa mente, né? de controlar a nossa mente com meios apropriados, como diz Krishna, como ele ensina perfeitamente no Bhagavad Gita. Esses mestres que já estão em contato pleno com Krishna, eles são seres assim inundados do amor e da bem-aventurança de Deus. E por isso, por misericórdia, eles aceitam vir a este mundo e serem assim, entre aspas, né, crucificados por nós.
ou rejeitados, ou vistos assim de uma maneira assim totalmente aleatória, né? Como fosse uma pessoa qualquer. Então a luz dessas pessoas, essa luz tão maravilhosa, é muitas vezes assim, diria assim, entre aspas, destruída ou rejeitada pela escuridão das pessoas, somente porque elas não têm consciência. Porque sem estar consciente, como você pode compreender a natureza interna de uma alma dessa que está conectada com Deus? Mas mesmo assim, os devotos são tão misericordiosos que eles não se importam. Eles estão dispostos a serem sacrificados assim quantas vezes for, porque o amor deles, como o amor de Deus por nós, é infinito. O amor deles vem diretamente de Deus, do contato íntimo com Krishna. Por isso que na Bíblia eu me lembro de uma passagem que diz assim, porque Deus nos amou, Ele nos enviou o seu amado Filho para interceder por nós. Entende? Deus, Ele, quando não vem pessoalmente, ou através de suas expansões e encarnações, Ele está mandando assim sempre espíritos para nos orientarem. Então todos esses Prabhupadas, esses Cristos que vieram, que estão aqui também, muitos estão aqui, que virão, são filhos amados do Deus misericordioso. E nós também temos que entrar nessa categoria de amantes de Deus, né? Então muitas vezes a gente pode pensar que um pai como Deus, assim, mandando seu filho em sacrifício para esse mundo de escuridão, de ódio, de inconsciência, como que Deus faz isso, tal, mas todas essas coisas elas só podem ser feitas por meio do amor supremo. Então, em serviço devocional, até mesmo esse tipo de sacrifício, onde as pessoas olham assim tudo como escuro, para o devoto se torna uma bênção divina quando ele vem servir aqui nesse mundo a Krishna, quando ele vem despertar várias almas. Para um devoto puro, né, tudo é um ato de felicidade quando ele executa atividades em nome de Deus, de Krishna. Então todo aquele que atinge essa consciência de Deus passa a viver no mundo divino, esteja corporificado ou não, assim. E sua missão é simplesmente iluminar o mundo em que está. Ele já não quer mais viver a ilusão, isso é natural. E só uma pessoa que realmente se tornou um devoto puro de verdade é que possui essa autoridade natural para brilhar, sem tentar assim convencer ninguém sobre a existência de Deus. Assim, ele representa a divindade, porque tudo que ele faz é para que o mundo louve, né, essas obras do seu Pai, como o Bhagavad Gita. Através da nossa rendição a Krishna, tudo vai ser revelado. O devoto puro não está interessado em seguidores, notoriedade, fama, assim, riquezas, poder. Tudo o que o devoto puro faz é por amor, porque ele vive num mundo de amor. A pessoa que controlou sua mente e que atingiu essa pureza mental sob o controle através de meios apropriados, designados pela instrução de Deus, né? Essa pessoa vive em plena consciência divina,
e age como Deus, porque ele é uma parte integrante de Deus e está sempre agindo por nós. É por isso que ele se torna assim perfeito como Pai. E só espera o tempo do chamado para regressar ao lar espiritual. É isso que nós vamos fazer quando atingirmos essa consciência suprema. Simplesmente vamos mergulhar em serviço devocional e tentar levar essa mensagem que é a nossa própria realização, se realmente estivermos, né, dentro desse oceano de bem-aventurança transcendental. Né? Pode ser que um dia você possa até chegar, como o Cristo falou, né? O Pai e eu somos um. Você vai entender que você é uma parte integrante de Krishna. Assim, uma combinação orgânica. É você agindo em Deus e Deus agindo em você. O mundo de uma pessoa dessa, que está com a mente completamente purificada, cuja realidade é real, né, vamos dizer assim, essa pessoa se tornou o próprio assim, Deus manifestado. Nesse sentido, que fala que o devoto puro é o meio transparente de Deus. O Krishna está onde está o seu devoto puro. Quem entende isso, né? Quem se associa com almas mais elevadas, tanto no sentido físico como místico, vai receber assim muita luz e vai se tornar o que ele sempre é, a mesma coisa. Todos nós somos servos eternos de Krishna e vamos receber essa bênção de simplesmente existir como o que realmente somos e não viver numa projeção mental assim ilusória, sofrendo, totalmente perdido, condenando, julgando tudo, criticando. Assim, você simplesmente vai entrar no mundo de amor que existe agora mesmo, manifestado aí no seu coração, né? O reino de Deus está dentro de vós. Por isso que na Bíblia o Cristo ele diz assim que eu estou nesse mundo, mas eu não sou no mundo, eu não sou desse mundo. É dessa maneira que vai acontecer a nossa realização. O nosso mundo vai ser o mundo real e divino. E por isso vamos estar aqui para mostrar o nosso mundo, que é o mundo de Deus, para as pessoas que estão vivendo no mundo de Maya da ilusão. Então, quem tiver olhos para ver, que veja, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça a realização que Krishna vem dar aqui diretamente para nós e como ele exemplificou perfeitamente na encarnação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, para que a gente entenda perfeitamente como é um devoto puro. Então, me estendi um pouco aqui, porque hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o dia do aparecimento do Sr. Balarama, e a gente está dando essa aula aqui, desse verso. Eu espero que vocês tenham entendido qual a função da mente, dessa energia na qual você tem acesso assim frequente, mas que passa a projetar uma ilusão, né? A ilusão, como Krishna fala, acontece porque a sua mente está desenfreada. Então é uma tarefa muito difícil a autorrealização. Então simplesmente controle a sua mente, se auto-observe,
os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas ações, e se empenhe diariamente, né, com meios apropriados, cante o santo nome de Krishna, ouça as suas instruções, assim, leia os seus passatempos, lembre dos pés de lótus de Krishna ou de Vishnu, assim, o tempo todo em seu coração, adore Deus, faça amizade com o Senhor, sirva de alguma maneira, e com certeza assim, não haverá dificuldade, porque Krishna vai manifestar a misericórdia dele em seu coração e você vai se tornar o que você sempre foi. Saia logo assim dessa natureza de ilusão, e enquanto você estiver aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, aqui nessa criação maravilhosa de Deus, passe a sua realização, o seu amor que você conquista no seu dia a dia por Krishna, e também procure alimentar outras almas com essa consciência divina, com o conhecimento, com a sabedoria que você adquiriu nesse tempo, né? Então tudo isso aí é Balarama. A Balarama é a força espiritual de Krishna, né? Bala quer dizer força. Rama, a força espiritual que dá muito prazer, e essa força de Balarama é que está alimentando todas as almas elevadas, todos os mestres, todos os gurus, e Balarama é Krishna. É Krishna. Então, hoje que nós possamos prestar reverências à sua divina, né, sua divina graça, Sri Balarama, e que possamos pedir a sua misericórdia para que essa força da inteligência, da luz espiritual, inunde a nossa mente com a realidade de Krishna, e que possamos ser instrumentos maravilhosos de Deus neste mundo, e assim aguardar o tempo da nossa partida, para que possamos voltar conscientemente para Vaikuntha Krishnaloka, né, o mundo espiritual, e seguirmos a nossa eternidade felizes, né, bem-aventurados, cheios de conhecimento. Então, acho que está bom agora aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Jaya Sri Balarama, Jaya Sri Prabhupada, Jaya Sri Radha Krishna. Hari Bol.